Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, esse é mais um episódio do Coach Chat. Esse é o episódio de número 48, se não me engano, né, Sérgio? Tamo bem, hein, cara? Já estamos chegando nos 50. Quer dizer, eu já cheguei nos 50 de idade, já a gente chega no episódio de número 50. Sérgio, dá aí o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar, não vou dizer agora o que que a gente vai falar, mas enfim, a gente vai na sequência aí. Fala galera, estamos aqui de volta, gravando mais uma vez. A gente tem recebido muitas mensagens muito legais de vocês, então quero começar o episódio de hoje agradecendo a todos e continuem nos assistindo e indicando a gente também para os amigos também para a gente continuar crescendo aí. Vamos lá, polêmica hoje, hein? Polêmica, tá? Bom, eu também queria agradecer, porque a galera tem mandado mensagem pra gente, assim, de tudo que é forma, isso que é legal, né? Porque deixa a gente cada vez mais motivados, né? Nós que temos, eu, o Sergião, né? Eu falo pelo Sergião também, que eu sei bem a rotina dele de trabalho, e a minha também é intensa igual. E quando a gente recebe uma mensagem pedindo para continuar o podcast. Pô, foi legal pra caramba. Eu vou depois pegar, no final, eu vou agradecer uma pessoa, especialmente que mandou uma mensagem muito carinhosa pra gente. Já mandei até, inclusive, pro Serjão. E isso deixa a gente cada vez mais motivado para continuar, né? Porque a gente faz isso aqui não é para ganhar dinheiro, vocês sabem muito bem, tá, pessoal? A gente faz porque a gente gosta, a gente acha legal discutir temas e eu, Serjão, graças a Deus, a gente tem estudo e experiência, que é o mais importante, para poder passar, principalmente para os mais jovens, né? Eu queria ter aí um Ronaldo e um Sérgio quando eu tinha aí os meus 23, 24 anos, recém-formado, e para passar orientação legal, né? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema polêmico que acontece muito na parte de treinamento. Vamos falar sobre zona de conforto. Óbvio que você que já está ouvindo ou assistindo a gente já viu aí qual que é o tema, né? O que é o título do nosso podcast. E nós vamos falar, sim, sobre isso. Esse que é um dos pontos que vale muito o comentário, principalmente, né, para você que é atleta. E, lógico, o treinador, se você é treinador, saber lidar com esse tipo de condição também é importante. Sérgio, vamos falar, né, de zona de conforto, o quanto isso é ruim para quem quer performar ou quer buscar aí a sua melhor performance, a sua melhor versão. Sérgio, me fala uma coisa, você tem muito problema com um atleta que não aceita, depois de um certo tempo, não aceita nenhum tipo de modificação no treinamento? Olha, não, quer dizer, na verdade não é que não aceita, né? Mas eu acho que o atleta é um dos maiores defeitos aí que eu vejo no atleta em termos de progressão, né? É justamente o atleta achar aquela zona de conforto de treinamento e continuar sempre ali, né? Inclusive, vocês que estão ouvindo aí, alguns já devem ter passado isso, e eu já vi muitos atletas que eu treinei que passaram por isso, que até a migração de atletas para provas de longa distância é justamente o cara procurar uma zona de conforto, por achar que uma prova mais longa ele pode ir mais devagar, não precisa sofrer, não precisa fazer treinos com intensidade maior e que ele pode simplesmente ficar relaxando naquele treinamento. Quer dizer, não é que a gente, eu acho que o Ronaldo provavelmente tem uma opinião parecida, não é que a gente é contra esse tipo de pensamento. O que a gente é contra é a discrepância entre esse tipo de pensamento e os objetivos, né? Uma coisa que eu falo para atleta muito, né, é que você tem que se adequar as suas expectativas com os seus objetivos, né? E o quanto que você quer colocar de trabalho dentro daquele esporte que você está fazendo, né? Então, a gente até já falou alguma coisa lá no, naquele episódio de estagnação, né? Falamos bastante sobre isso.
E isso tem a ver, pessoal, muito com as pessoas que não aceitam ou não, de repente, não absorvem nenhum tipo de modificação no treinamento. Então, muitas vezes você tem uma rotina de treino que ela é muito quadradinha, né? Eu vejo hoje o pessoal, principalmente, às vezes a gente pega aluno de outras assessorias, né? E é sempre aquela coisinha, sei lá, segunda e quarta treinamento de força, terça e quinta faz um treino estruturado, sábado faz um treino longo. E você faz isso de uma maneira linear, né? Porque você não tem aí nenhum incremento de carga de treino, às vezes seja da intensidade ou seja do volume, e isso provoca um negócio que a gente chama de homeostase. E o treinamento, pessoal, para vocês, depois de um certo tempo, lógico, você começa a treinar, qualquer coisa que você fizer, ou qualquer processo novo, né, qualquer método novo de treinamento, ele faz com que você tenha às vezes um tipo de melhora, né, ou que pode ser uma proporção maior ou menor, mas depois de um certo tempo, você é obrigado, tá, pessoal? Você é obrigado. Se você quiser melhorar, você é obrigado a dar um novo estímulo, né, a trabalhar de uma outra forma para que você saia dessa homeostase. Então, o que que é homeostase, né? É um estado de estabilidade dinâmico do organismo. Então, o organismo ele se adaptou, por exemplo, àquela carga de treinamento. E aí a gente tem que quebrar isso. Por isso que se você está muito tempo no mesmo método de treino, é importante você dar que a gente chama de choque, né? Você fazer outras coisas. E aí, sei lá, tem que haver aí um entendimento, tanto do treinador quanto do atleta, que alguma coisa precisa modificar, e aí ver quais são as condições para que isso aconteça. Se você mexe no volume, se você mexe aí na intensidade, se você coloca treinos estruturados na sequência, enfim. Mas a pior coisa que tem, ou a melhor coisa que tem para você estagnar a tua condição física, é você fazer muito tempo a mesma coisa. Concorda, Sérgio? Sim, eu concordo, mas também eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para o contrário, né? Eu acho que é importante a gente entender que para se obter uma adaptação fisiológica, você precisa fazer uma certa repetição de um certo estímulo. E às vezes a gente vê que o atleta ele acha que ele tem que estar fazendo uma coisa nova toda semana e tem até técnicos que por falta de um pouco de segurança talvez se sentem meio que na obrigação de sempre estar mudando alguma coisa nova, como se fosse um personal trainer na academia, né, para estimular o atleta. Só que a gente tem que passar uma informação que o estímulo que o atleta precisa, né, a motivação do atleta, ela tem que vir de dentro de você mesmo. E essa motivação você pode adquirir por é, é, melhoras que você tem naquele mesmo tipo de treinamento. Eu, por exemplo, particularmente, existem atletas e atletas, né? Vou te falar, os meus atletas, assim, de nível um pouco maior, eu faço blocos, assim, de 6 semanas em que o atleta, às vezes, faz exatamente o mesmo treino, com pouca variação. Porque, com a minha experiência, né, existe um embasamento científico nisso, mas eu acho que uma adaptação fisiológica perfeita tem que ter mais ou menos de 4 a 6 semanas, dependendo do atleta. E se a gente está falando de atleta amador, eu acho que 6 semanas estaria aí mais num período assim adaptável, né? Então, eu faço com que o atleta, e o que eu quero, isso que eu acho que a gente quer passar essa informação que é importante, né? Eu falo para o atleta mais ou menos assim: a primeira semana é um choque, né? Você está tendo treinos novos, estímulos novos, teu corpo está meio que tentando descobrir o que está acontecendo. A segunda semana, você fala, pô, peraí, eu acho que eu estou entendendo esse treino aqui. A terceira semana é onde você realmente começa a ter uma melhora em relação àquela estrutura de treinamento que foi te passada. E a quarta e quinta a gente realmente
vai procurar melhorar em relação à semana anterior, né? Eu acho que eu cheguei até a fazer uma atleta minha, ela chegou até a fazer 12 semanas, e eu acho que o Brett Sutton era ele era muito conhecido por fazer isso com os atletas dele. Uma atleta minha já chegou a fazer 12 semanas exatamente o mesmo treino, né? E o objetivo era simplesmente melhorar em relação ao treino anterior que ela estava fazendo, mas não teve variação de intensidade em si, não teve variação de volume de treinamento. E uma vez que eu cheguei para a atleta e falei para ela, engraçado isso, eu falei para ela, eu acho que está na hora da gente mudar um pouco aqui. E daí ela falou, não, enquanto que eu estiver melhorando e ficando mais rápido, eu não quero mudar. Que na verdade me deu uma acordada assim, eu falei, ué, é verdade, né? Por que que eu estou preocupando que tem que mudar se o atleta está melhorando e está cada vez ficando mais rápido, né? Então quer dizer que aquilo está funcionando. Eu acho que a gente, como técnico, né, e junto com o atleta, começa a ver, bom, peraí, eu acho que agora você chegou mais ou menos numa homeostase, como o Ronaldo está falando, chegou num platô, vamos fazer uma variação agora para justamente passar desse momento. Mas eu acho que é muito importante a gente ter essa estruturação bem feita, e eu acho que a mensagem inicial, que eu acho que eu perdi de falar aqui, que isso não só acontece no esporte, mas acontece na vida profissional, relacionamento e em qualquer coisa, é que não existe ganho na zona de conforto. Quero checar se o meu microfone está funcionando, porque deu um pauzinho aqui. Tô ouvindo, tô ouvindo, Espera aí. Tá ouvindo bem? Agora você está ouvindo? tô ouvindo. Tá. Quando você falou, eu tava ouvindo. Mas vai Não, lá, beleza. aproveita e já emenda aí. Não, então, Sérgio, concordo com você. Eu acho que assim, o treinador, cada um tem uma metodologia, né? O Sérgio trabalha 6 semanas, eu gosto de trabalhar 4 semanas. Eu vou falar o que eu faço, né, para entendimento aí da galera. É, e aí, pessoal, não tem regra isso, né? Óbvio. Eu acho que cabe aí a experiência do treinador, entender tudo que já se passou com ele, com seus atletas e tudo mais. E até o No meu ciclo, né, caso, também, eu, né? eu gosto de trabalhar com 4 semanas. Eu faço. Isso depende. Sim, não, isso depende muito do atleta também, né? Adaptação. Eu tenho. Exato. Tem atleta que eu não consigo mexer. Você fala assim, ó, pô, eu consigo mexer no programa de treino desse atleta que ele tem sempre, né, a mesma condição de tempo durante a semana, é um cara que entrega treino, é disciplinado, mas se eu colocar 15 minutos a mais, ou colocar um estímulo a mais no treino dele, ele não vai conseguir cumprir, né? Então, existem pessoas que você realmente não vai conseguir mexer. Eu consigo mexer mais, e aí é uma dificuldade, né? Acho que depois você vai falar também sobre isso. Eu consigo mexer muito mais, óbvio, num atleta que é profissional, naquele cara que vive para isso. E a partir do momento que eu entendo que ele teve uma estabilidade na condição dele, que ele não conseguiu melhorar, né, a sua condição por N fatores, isso pode acontecer por N fatores. Aí eu tenho, lógico, eu consigo mexer, consigo uma flexibilidade melhor e consigo provocar, né, os estímulos que eu gostaria de provocar. Eu trabalho mais ou menos também igual a você, Sérgio, com a mesma linha. Óbvio que eu mudo alguns treinos, principalmente a estrutura do treino. Eu gosto de variar bastante, porém, eu trabalho a mesma variável, um desenho diferente, né? Então você vai falar, pô, eu vou treinar VO2. Eu vou treinar VO2 e depois, na outra semana, vou treinar VO2 também, mas aí eu dou uma outra cara para o VO2, que às vezes até o cara nem acha que é VO2, mas é VO2, né? Então a gente faz isso, acho que isso é importante todo mundo entender que enquanto realmente não tiver uma adaptação ao treinamento, não se muda a fase. Por isso que existe aí até a periodização, que a periodização também, pessoal, a gente fala muito de periodização, todo mundo na internet fala muito de periodização, mas aí eu vou jogar uma polêmica também, tá?
é algo discutível, tá? É algo discutível. E aí não sou eu que estou falando, é a ciência que já tem algumas interrogações sobre a eficiência da periodização. Isso no desenho que ela tem lá de trás, dos anos 60, né? E aí você pode usar blocada, pode usar linear, Matveev, Percochet, essa galera toda que eu já falei em outros podcasts, mas existe uma discussão muito grande se a periodização realmente ela dá certo, ela é eficiente e ela deixa o cara no pique de treinamento na época certa, tá? E isso sempre vai ser uma questão, sempre vai ser algo muito difícil. Eu falar para você assim hoje, você que é atleta, que a gente tenha 6 meses para treinar e cumprir o que é o prazo, seria um prazo de uma boa periodização, e falar que lá no sexto mês você vai estar na sua melhor condição, eu posso estar errado, tá? Como já demonstraram alguns estudos, inclusive o doutor Irineu Loturco, que é um dos caras que eu mais admiro aqui no Brasil, que estuda muito sobre esse assunto. Ele fez um texto para falar sobre essa questão da periodização, né? Inclusive, acho que teve um estudo, ele mesmo fez, né? Apresentou esse estudo. Não lembro se era dele ou se era de uma outra pessoa, eu vou pegar isso e prometo trazer para vocês numa outra oportunidade. Mas fizeram um estudo com 40 atletas olímpicos e me parece que só pequena parte desses atletas chegou no pico de performance na Olimpíada, e para todo mundo é a competição principal, tá? Então, voltando ao nosso assunto, né, de zona de conforto, o que eu posso falar em relação a isso, então, complementando aí o que eu estava falando em relação à programação, enquanto não há uma adaptação, você não muda o processo, tá? O problema é que muitas vezes você se adapta e também o atleta às vezes não quer mudar, né? Não quer passar para um outro estágio, ou ele se sente bem daquela forma e por estar tranquilo, confortável, encaixado naquele programa, ele também não quer mudar, tá? Eu já tive não, algumas atletas, inclusive, eu vou falar atletas porque eu trabalho bastante com um nível mais alto no feminino, e eu já tive algumas atletas que a gente ficou 2, 3 anos no mesmo método de treinamento. Quando chegou no terceiro, quarto ano, ela não conseguia melhorar de jeito nenhum. E aí eu mudei radicalmente o processo, radicalmente, coloquei cargas progressivas semanais. Em 3 semanas eu fazia essa progressão e deixava uma quarta para ela se recuperar. A terceira semana sempre era a mais desafiadora, né? Inclusive colocava, era uma prova em etapa, né? E aí, lógico, eu estou usando um exemplo de uma prova em etapa, de repente uma prova de um dia, né, como é a questão, o Sergião, né, que a maior parte dos atletas deles fazem o Ironman ou faz uma prova de um dia. Eu estou falando de uma prova em etapa, que aí eu consigo fazer dessa forma, eu tenho que ter dias seguidos de treinamento mais duros para você ter adaptação fisiológica, adaptação mental. Então, tudo é pensado para que você tenha a melhor performance possível. E no treino é onde você trabalha essa questão, né, essas questões, tanto fisiológica quanto psicológica. E aí é importante que uma parte seja, né, no caso da prova em etapa, que uma parte dessa estrutura seja em dias seguidos de treino e treinos duros, tá? Então, eu faço dessa forma. Mas, assim, a gente tem tanto modelo de treinamento e é um ponto importante, tá, pessoal? Principalmente você que é treinador, aí vai o meu recado. É importante você não ter só um método de treinamento. É importante você ter na manga pelo menos 3, 4, 5 métodos de treinamento para você poder usar com o seu atleta. E, obviamente, até você induzi-lo, né, a entender, ter um entendimento que ele precisa, às vezes, mudar do processo.
é uma tarefa árdua, mas necessária, né? Sérgio, você trabalha com vários métodos também. Como é que você leva, né, o teu atleta nesse caso? Você pegar hoje um cara que está no mesmo processo, 2 anos, você acha legal mudar o método ou você prefere trabalhar com ele mais tempo? Né? Eu já falei aqui a minha opinião, mas aí eu quero que você fale a sua em relação a isso também. Eu acho que é importante, né, a primeira fase aí é realmente dar uma analisada e ver como é que está sendo o desempenho do atleta para ver onde ele está e o que está acontecendo, né? Eu tenho recentemente um atleta que me procurou ele é de 65 anos, que ele é super competitivo em provas de Xterra e outras provas, e ele começou a piorar e não ia bem. Então eu dei uma analisada no que estava falando, no que ele estava fazendo, e realmente ele estava nessa zona de conforto, né? Todos os treinamentos eram todos os treinos que ele fazia eram muito parecidos, ele tinha intensidades muito parecidas e não tinha uma distinção clara entre um treino e outro, né? E é o que eu falo, né? Não havia um objetivo, né? Uma coisa que eu falo para o atleta, você tem que entender qual é o objetivo daquele treino que você está fazendo e o que você quer alcançar, né? Por exemplo, falando em relação à zona de conforto, que você estava mencionando o VO2. O VO2 é um tipo de treino que não é que você vai começar a fazer esse VO2 agora e que ele vai ficar fácil daqui a 1, 2, 3 anos. Ele vai ser sempre um treino miserável, que você vai sofrer, a perna vai doer, o coração vai explodir. A única coisa é que você vai ficar mais rápido, vai ficar um pouco melhor. Mas o, o, o estilo do treino, ele vai ser sempre um treino que nunca vai ser um treino que você vai estar numa zona de conforto, né? É nesse momento que eu até peço com meus atletas, né? Aí pensarem muito mais na percepção de esforço do que nos números, né? Porque com a evolução, o atleta fala, não, mas eu fiz esse treino, eu fiz a 300 watts. Falei, mas 300 watts era bom há um mês atrás, será que agora não seria 340, baseado no que essa percepção é para ser um VO2 real, né? Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais ficar aí em sintonia com o corpo para realmente saber se aquele esforço que você está fazendo é o esforço pedido, né? E essa zona de conforto também não é uma zona de conforto apenas aplicada para intensidade maior. Eu acho que, por exemplo, é difícil às vezes a gente pegar um atleta e explicar para ele que ele tem que fazer um treino mais leve, né? Eu tenho um problema muito com esse atleta novo agora, e ele vira para mim e fala: "Eu não entendo o objetivo de correr esse treino longo tão devagar, eu não entendo, isso não faz sentido para mim." É uma coisa que é fora da zona de conforto dele. Ele não está acostumado a correr tão devagar. É verdade, é Mas na verdade. verdade é que os treinos. Aliás, isso é uma baita dificuldade. É uma baita dificuldade. As pessoas aceitarem a mudança também, né? E Para aí nós menos. estamos falando para menos, né? Não para mais. É, é. E é importante isso, né? Porque eu estou passando por uma coisa semelhante, né? Que eu decidi, né? Esse negócio de voltar a fazer um triatlon agora, né? Com 60 anos e com os atletas. Então eu fiquei 8 anos parado sem fazer um treino específico de endurance, né? Então eu tô passando por todas essas fases, né? E uma coisa que eu falo, eu tenho muito atleta que estão me acompanhando agora, que estão motivados a voltarem, né? E eu falo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o ego na porta e segundo, apagar o teu hard drive de memória de como você era. Porque se você ficar lembrando como que você era, você vai durar 2 semanas e vai desistir do Não, e treinamento. você tem mais dificuldade com o atleta. Aí nós estamos falando do atleta cabeça dura, né? Você tem mais dificuldade com o atleta mais velho ou o atleta mais novo nesse sentido? Olha, realmente o atleta mais velho, que é um atleta que vem fazendo esse esporte assim há 30, 40 anos, às vezes o cara
é mais difícil, né? E geralmente, quando esses caras me procuram, é porque eles já tentaram fazer o que eles acham que é certo e não dá certo e o cara tá puto, É, é. né? Então, e isso faz parte, foi legal você comentar isso, né? Porque isso faz parte da minha entrevista quando eu falo com um atleta novo, né? Porque eu Uhum. falo com vários atletas desses e eu falo, mas você tá realmente querendo mudar? Porque existe o eu quero mudar e na hora do ver o querer mudar, né? Então é a primeira coisa que eu falo. Antes de começar a trabalhar com o atleta, eu falei, você realmente quer mudar? Porque se você começar, a gente começar a trabalhar, eu começar a fazer coisas com você e você começar a querer forçar para voltar no seu hábito antigo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque não existe nada pior, pessoal, ouve isso. Não existe nada pior do que ficar mudando e misturando metodologias no meio do caminho, né? Como o Ronald falou, a gente usa metodologias ou variações de metodologias, dependendo de cada tipo de atleta, mas numa uma hora que a gente faz né, uma análise, né, um assessment do atleta, ver, tudo bem, esse atleta está precisando isso, isso, isso. Na hora que a gente define uma metodologia que vai ser usada para aquele atleta, a gente dá um tempo praticando essa metodologia para ver se tem o resultado e se tem a adaptação que a gente quer, né? Eu vejo muita gente, até porque fica vendo coisas de internet, fala com um técnico aqui, um técnico dali, e eu já cheguei a receber várias mensagens de atletas no Brasil, de vários estados diferentes, e falar para mim: ah, mas você não faz, não dá para você me treinar assim, só essa parte da corrida, nessa metodologia que você falou. Aí eu continuo com o meu técnico e faço a parte da natação e da bicicleta daquele jeito. Eu falei, ó, desculpa, mas não dá. Eu No não triatlon posso. tem muito isso, né? Eu lembro quando eu trabalhava com o triatlon, posso treinar o ciclismo com você e o resto eu faço com outro treinador. Exato, porque é um esporte só, né? As pessoas acham que o esporte, e isso era no começo, né? Quando a gente começou, né? O Ronaldo, a gente Sim, meio que pegou a natação, bicicleta e corrida e adicionou um no outro, e a gente se quebrou e aprendeu. Que não é, é um esporte só, né? O que você sim, faz na sim. natação, no ciclismo, vai repercutir na. Imagina, até para. Eu tenho atleta que faz treino de natação com grupo, né? O Master, que tem muito aqui nos Estados Unidos esse programa. E isso já é uma dificuldade grande, né? Porque se eu não souber o que o cara fez no treino de natação, como é que eu posso falar para ele o que ele vai pedalar e nadar? Entendeu? Se o cara foi ontem, nadou 5.000 pauleira, eu vou dar um treino de VO2 de corrida às 6 da manhã para o cara hoje, fisiologicamente ele vai ser um outro atleta do que um cara que fez um treino regenerativo. E outra coisa também, tem vocês que nadam em academias, em grupos de nadam ou correm, né, em grupos, vocês têm que tomar muito cuidado, porque a tendência, tipo aula de natação em academia que vocês fazem, né, que muita gente faz. O objetivo do professor, geralmente, nessas aulas, é muito mais fazer um treino legal, divertido, e que vai entreter todo mundo, e o pessoal vai sair de lá e falar, pô, fiz um treinão, tal. O cara não está pensando na sua individual metodologia, planejamento para a sua prova em si. O cara não está. Ele está fazendo dele, né? Está Ele melhorando está a fazendo parte dele. Eu não dele. culpo o professor, porque o professor está com 20 caras fazendo coisas diferentes, né? A única coisa que eu pedia, né, que eu acho que seria legal para os atletas e os professores, né, nessa área fazer, é pelo menos fazer uma distinção do tipo de treino por dia, porque daí o técnico de triatlon, né, pode entender. Você fala, olha, a terça-feira é o dia longo, que sexta é o dia de velocidade e quinta é dia de ritmo, sei lá. Pelo menos ter alguma definição específica por dia, que não só o atleta pode escolher o dia que ele vai nadar, e o técnico também pode entender para a gente poder trabalhar junto, né? Então, eu até pergunto sempre, né? E é difícil, muito raramente eu acho um técnico que existe uma definição. É uma coisa que aqui, até quando eu nadava em grupo aqui em San Diego, a gente acabou forçando o técnico a fazer isso. É mesmo.
Ele fala assim, olha, aqui você tem que ter um dia que é longo, tem que ter um dia velocidade, tem que ter um dia e tem um dia que você faz o que você quiser. Aí o cara fazia estilos, né? Aí nadava borboleta, costa, e tal. A gente não ia nunca nesse dia, né? E... Mas pelo menos para a gente ter uma definição para poder a gente planejar o nosso próprio treino, né? Então, é, é importante a gente entender que se a gente quiser ficar sempre na zona de conforto, a gente não vai haver uma melhora. Não só para a intensidade, como para também sair da zona de conforto para uma hora fazer um treino mais leve. Né? Cara, você sabe que você falou, eu te perguntei se quem dava mais trabalho era o atleta velho ou o atleta novo, né? E eu conheço bastante cara que é mais velho do que eu, né? Inclusive, já tem aí os seus 60, 70 anos, né? Então, eu sei que você tem 60, Sejão, mas eu tô falando de caras que estão no final dos 60, tá? E sempre que às vezes eu encontro esse pessoal, eles sempre falam a famosa frase: na minha época funcionava assim, ou na minha É, época funcionava assado, né? E, e muitos, né, a gente, pô, é difícil. Eu tô falando, tô usando o exemplo deles, mas eu posso pegar um cara que tenha seus 40, 45 anos e que, como o Sérgio falou, já está na modalidade há mais tempo. E aí a proposta da mudança, caras que já estão há muito tempo treinando e que em algum momento tiveram sucesso com o que faziam antes em relação ao treinamento, não quer dizer que isso vai funcionar para a vida toda, pessoal, tá? E geralmente não funciona. Geralmente você tem, por isso que se fosse assim, qualquer atleta de qualquer nível renderia o máximo, ganharia, ou sei lá, enfim, ele continuaria a carreira dele de sucesso até ele ser aposentado. E não é assim. Eu lembro de um ciclista famoso, Felipe Gilbert, acho que em 2011, se eu não me engano, o Felipe Gilbert, um atleta belga, um ciclista belga, ele ganhou no mesmo ano absolutamente quase todas as provas clássicas que ele participava. E foi inclusive campeão mundial, tal, nesse ano. E no ano seguinte, ou nos anos seguintes, ele não ganhou absolutamente nada, né? E eu posso estender esse modelo para vários atletas, né, que aconteceram a mesma coisa, renderam muito bem 1, 2 anos, até atletas nível nacional. Eu conheço alguns atletas que renderam muito bem a nível nacional durante 1 ou 2 anos e depois não conseguiram render mais. Então, isso acontece muito, talvez seja muito porque você acaba entrando dentro de uma metodologia que deu certo, e às vezes, ou você tem, óbvio, que eu já falei, né, sobre a homeostase, e até você ter esse entendimento que o processo que você fazia já não funciona mais, o que o ideal talvez seja você mudar, e muita gente acaba até encarando isso de uma maneira errada. Eu falo quando é uma maneira errada, que é não mudando a metodologia, mas mudando o treinador. Tem gente que fala assim, pô, comecei a perder, vou mudar o treinador, porque a culpa é dele. E não. E aí também tem a parte do treinador também ter esse entendimento e também propor outras, né, sugerir outros métodos, outras linhas de trabalho para que o atleta tenha também um resultado diferente. Então, você que é atleta e você está rendendo bem, por exemplo, se teve uma temporada de 2024 muito boa, não acha que vai ser assim o restante ou os outros anos? Pode ser que seja, pode ser que você consiga postergar por mais 1 ou 2 anos, mas vai chegar um momento que você vai, infelizmente, entrar nesse processo que eu estou falando, e muitas vezes é até acomodação, né? A gente está falando aqui da zona de conforto, mas existe acomodação até daqueles caras que já ganharam muito e que se ganhar ou não ganhar nas próximas provas, então ele perde um pouco da ambição. Eu acho, por exemplo, o Peter Sagan foi um baita atleta, ganhou coisa pra caramba, mas ele foi um atleta que eu acho que perdeu um pouco a ambição, né, ao longo do tempo. Ele perdeu a vontade de treinar, perdeu a vontade de competir. Era nítido
na cara dele, né? Quando a gente via a fisionomia dele dentro de alguma prova, de algum tour, ou enfim, de alguma prova clássica, a gente percebia que o Sagan, depois de um certo tempo, ele perdeu um pouco do brilho no olho, e isso pode acontecer com qualquer atleta, né? Ou perde a motivação. Então você fala assim, ah, pô, ele tá na zona de conforto. Às vezes não, às vezes ele perdeu a motivação de competir e a motivação de treinar, que aí seria pior, né? Porque aí ele perde a ambição, ele não vai ter o rendimento que ele teve em algum momento da vida dele que ele brilhou, né? Então, tem todos esses pontos, pessoal, e eu falo para você que tá pensando em mudar de treinador porque você não está rendendo, que pode não ser a melhor alternativa. Seria a melhor alternativa se caso esse treinador é, entendendo, mesmo assim, entendendo que você não está melhorando, não mudar o processo, aí eu acho que é válido. Mas se você tem uma proposta para mudança, cabe você ter essa aceitação, absorver isso inclusive, dar a confiança, né, a esse treinador para que ele modifique e você possa ter um resultado diferente. Porque esse treinador já conhece você, já está com você há um certo tempo, e ele pode sim propor algo diferente para você mudar. E o Sergião falou da questão, né, do monitoramento do treino, né, que a gente tem dificuldade para mais e para menos. E eu concordo plenamente, né? Porque muitas vezes você tem um atleta, e eu falei, né, dessa questão da ambição, o atleta que você tem ali um treino referenciado pelo treinador em relação à intensidade, e se você entregar do jeito que está lá, tá ok. Então, enquanto você estiver entregando, de repente, a mesma coisa, o teu treinador entende que você não pode subir um degrau, né? Então, eu estou usando esse exemplo. Então, se você... A melhor coisa que tem é você ter um bom feedback com o seu treinador, você treinar, e se você achar que as referências de treino elas estão mais fáceis ou mais difíceis, você pontuar isso para o teu treinador e você também buscar degraus que vão te colocar num patamar acima. Porque o dia a dia do treinamento, apesar do treinador hoje em dia ter uma série de ferramentas para monitorar treinamento, o dia a dia é você, quando você está em cima da sua bicicleta, é você e o seu equipamento. Acabou. O treinador não está na tua ouvido, mesmo que ele esteja numa motoca atrás de você te seguindo, é você que tem que se exigir a ponto de você tentar subir degraus na sua condição física, né? E ao mesmo tempo eu falei, o Sergião, porra, meu, deu um baita exemplo legal dessa questão de você aceitar, por exemplo, um treino numa intensidade menor. E eu tenho muita dificuldade com isso, com caras que já estão treinando há mais de 10 anos. Não entra na cabeça dos caras essa história do Z2, essa história do treino de baixa intensidade. É uma dificuldade. E isso por quê? Porque isso é zona de conforto. Você vai num sábado falar para o cara que ele tem que treinar 3, 4 horas numa zona de intensidade mais baixa, cara, ele não consegue. Ele vê algum amiguinho passando, ele quer ir atrás, enfim, ele não está preocupado em melhorar, às vezes, a sua própria condição, está preocupado em performar naquele dia para ele se sentir com um ego inflado no final do treino, e falar, pô, fiz um bom treino e eu cheguei na frente do fulano de tal, né? Então, isso tudo, pessoal, são coisas, tudo que eu estou falando aqui, para colocar o teu treino para baixo e não para cima, tá? Então tem que ter muita cabeça, ser muito inteligente para você conseguir ganhar forma e você realmente performar na hora e no momento que precisa, né, Sérgio? Isso aí a gente já falou algumas vezes, é muito importante, né? E quando você estava falando, eu comecei a pensar, talvez isso faça com que vocês que estão ouvindo a gente aí repitam um pouco mais. A cada treino que a gente faz tem um custo, vou dizer a palavra custo, fisiológico, tá?
Então, esse custo fisiológico, somado com todos os treinos que se faz na semana, ele vai ter um efeito. E o que que a gente procura é ser um efeito sempre positivo. Então, se você pensar que cada treino que você faz numa intensidade errada, ele vai te proporcionar um custo maior do que você deveria ter para aquele momento, em algum momento durante aquela semana ou semanas, você vai ter que pagar a conta, né? Eu acho que é importante a gente entender que a conta uma hora chega, né? Não é... Eu, inclusive, fiz um podcast no passado, né, que chama aquela síndrome do super-homem, que a gente tem essa tendência, quando a gente está muito bem, né? Falar, mas eu fui só um pouco mais forte, mas não pega nada, eu tô super bem. Mas uma hora a conta chega. Se você continuar Uhum. fazendo isso, porque o que a gente não percebe são os efeitos fisiológicos e hormonais, o que a gente percebe são os musculares, né? Você pode fazer um pedal longo, como o Ronaldo comentou, numa zona 3 baixa, por exemplo, que não é uma zona 2, muscularmente, talvez você não sinta nada se estiver bem treinado. Só que fisiologicamente, aquilo vai ter um custo maior do que seria para ter. Eu tive um exemplo ótimo, estou treinando um atleta aqui, muito bacana, e eu sempre, de propósito, né? Eu sempre faço um treino de transição de qualidade na segunda-feira, depois do longo de pedal no domingo. Ele estava no começo de treinar comigo, né? Eu tinha colocado um pedal, um treino de 2 horas e meia, uma coisa assim. E ele falou que foi pedalar com um amigo. Ele falou, eu fui pedalar com um amigo e tal. Ainda a potência estava um pouco mais alta do que eu achava, mas acho que não, mas acho que tudo bem, acho que não deu problema, tal. E eu falei, não falei nada. Isso ele me falando isso no domingo. Aí segunda-feira eu tinha um treino para ele que era tipo 30 de 200 na pista, uma coisa assim, um treininho específico. Ele falou, pô, aqueles últimos de 10 foi super difícil, e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, bom, agora você está começando a entender do custo fisiológico que aquele pouquinho watts a mais no treino que era para ser leve repercute. E eu faço isso de propósito porque daí não tem como o atleta esconder. O cara fez o treino longo um pouco mais forte, o cara vai fazer um treino de qualidade de pista na segunda-feira, o cara vai sentir. Se não É. sentir na primeira semana, ele vai sentir na segunda semana. E isso é regra, né? Eu tinha uma atleta que ela foi a mesma coisa, ela fez um treino no sábado, assim, isso já aconteceu algumas vezes, por isso que eu estou dando esse exemplo. E aí ela falou, não, mas eu estou me sentindo super bem, e tal. E eu coloquei no feedback, ó, tem que tomar cuidado então com os próximos treinos, porque o problema é a sequência, pessoal. O pessoal não pensa na Juro. sequência do treino, que é uma sequência lógica, é uma sequência para controle de balance de energia. Então, a pessoa colocou lá no sábado, eu não me senti bem. Quando chegou na terça-feira, ela, ai, minhas pernas não estão respondendo muito bem, então eu tinha um treino estruturado, não entregou o número que precisava. Aí eu voltei lá para o feedback do sábado, falei, você lembra quando eu falei que essa conta ia chegar, esse boleto você ia pagar uma hora? E é isso, é exatamente isso, Sérgio. A gente tem esse problema do entendimento dessas cargas, né, de treinamento, principalmente. E às vezes você até aguenta um pouco mais, né? E isso não acontece assim, mas uma hora chega. E uma coisa que é interessante, né? Que as pessoas que estão vindo talvez não saibam, mas pela nossa experiência a gente já viu isso várias vezes. Geralmente, os erros de intensidade, assim, desse nível, são mais cometidos por atletas que estão mais bem preparados do que os atletas iniciantes ou atletas que Exato. estão voltando. Porque no meu caso, por exemplo, não tem chance zero de eu fazer um pedal longo mais forte do que eu viria fazer. Porque no meu momento, eu tô querendo completar o treino. Eu tô nessa fase, né? Então, o atleta Quem fora de te forma. viu, quem te vê, hein, Sérgio? Pois é. Então, esse problema de eu estar fazendo um treino um pouco mais forte, isso não existe, porque eu sei que eu não vou fazer, né? O atleta, às vezes iniciante, né? Ele erra menos porque ele é um pouco mais cauteloso, né, nessas intensidades de entender. O atleta, quando ele está muito bem preparado, e aí tem essa tendência de, mas
um pouquinho mais forte, um pouquinho mais longo, que também tem os pouquinho mais longo, né? Aham, O sim, cara é. pedalar 20, duas 30 a horas, mais. 2 horas e meia, e o cara pedala 3 horas e 15. Fala, mas só um pouquinho a mais, tal. Eu tava com um amigo, ele quis ir um pouquinho a mais, tal. E eu falo, pessoal, todo treino tem um custo fisiológico. É, num caso, se passar 45 minutos a mais, envolve várias outras coisas. Não só a parte muscular, mas a parte de hidratação, de recuperação. São vários componentes, né? Eu acho que a gente tem que abrir um pouco a cabeça para entender que existe uma metodologia por trás, um objetivo, por que a gente está fazendo isso, né? Porque senão, eu falava para qualquer pessoa, eu falava, vai lá e pedala, então, quando você quiser, né? É. Se não tivesse um custo, né? Se a gente pudesse fazer o que a gente quer fazer, eu falava, então faz o que você quiser. E, logicamente, eu até tenho atletas que durante algumas fases no ano que o atleta está meio que não tem nenhuma prova e quer fazer uma coisa, e que eu falo, ó, então o teu pedal longo pedala de 2 a 3 horas e meia. Leve, mas aí você vê como você está sentindo. Você não está que é mais mental, na verdade, para esse atleta. Às vezes o cara tá se divertindo, tal, quer fazer um pedal um pouco mais longo, tal. Tudo bem, tem dia que ele fala, puta, eu não tô afim, então 2 horinhas tá bom para mim treinar. Eu faço isso mais para a parte mental do atleta não se sentir com a obrigação muito fixa e por ser uma fase que a gente não tem nenhum objetivo específico muito próximo chegando. Geralmente eu faço muito isso com atletas de recuperação pós-Ironman, por exemplo, né? Que o atleta que eu sei que o cara não vai fazer nada, nenhuma coisa estúpida, né? Que possa machucá-lo, né? Então eu dou uma, tipo, a atleta minha, a gente foi correr junto até, e ela tá recuperando de um Ironman. Eu falei, ó, 45 minutos a 1 hora, você corre o que você quiser. Se estiver se sentindo bem, quiser correr um pouquinho a mais, não tem problema. Porque às vezes você tem Pô, que entender o atleta, que às vezes alguns atletas, a gente até tem uma flexibilidade, né, Ronaldo, de deixar sim, o cara meio total. que definir um pouco o que ele quer fazer, mais para a parte da cabeça dele aí, né? Mas acho que é justamente isso. Tem atletas que você sabe o que vai acontecer se ele passar do ponto. E tem atletas que você confia, porque às vezes o feeling funciona muito bem, o feedback funciona muito bem, e você sabe que esse cara pode fazer um pouquinho mais naquele dia em relação a tempo. Por quê? Porque ele também tem o controle da intensidade muito bem aferido, Claro. né? Então, acho que a gente sabe, é perfil, né? Perfil. E eu acho, pessoal, o Sérgio falou, né, de performance. E isso tem a ver também, pessoal, com a saúde, né? A saúde do atleta. É, muitas vezes você, olha só, nós estamos falando aqui, acho que a maioria dos atletas que eu trabalho, eles estão aí entre 8 e 14 horas de treinamento, a maioria, tá? Você fala, pô, isso no normal, entendam, tá? É carga de treino pra caramba, Uhum. tá? 8 horas pode nem ser tanto, mas o cara que chega a 14, eu tenho muito atleta profissional de elite que treina 14 horas por dia. Desculpa, por Semana. semana. Por semana. Então, é uma carga alta de treinamento. É uma carga alta para sua condição fisiológica. Então, muitas vezes você vê o atleta muito gripado ou ele fica muito suscetível a ter alguns males, né? Então, ou pega uma virose e tal. Então, muitas vezes tem a ver com o treinamento. E esse controle de carga não é só o controle do balance de energia, mas esse balance de energia tem a ver também em deixar a sua imunidade também forte para você. E isso, lógico, é até do treinamento. O treino melhora o sistema imunológico, só que você não pode bater tanto ao ponto de que, ao invés de você fortalecer o seu sistema imunológico, você deixa ele mais fraco, né? Então, vamos pensar também na performance, vamos pensar também na saúde do atleta, porque ninguém treina bem se não tiver saudável, tá? Então, são todos esses pontos
que a gente tem que levar em consideração. Às vezes demora mais tempo para a gente conseguir entender o atleta, mas o atleta tem que se entender e também ter o entendimento do que está sendo feito. Eu prefiro muito mais. Tem ainda meio que uma regra psicológica, né, Sérgio, que é o cara ele tem que terminar o treino esgotado para ele É, se sentir treinado, né? Eu vou te contar algumas coisas que acontecem comigo e provavelmente vai acontecer com você. Aí você pega aquele atleta que no dia anterior foi para uma festa ou comeu feito um maluco, ele quer treinar mais porque ele quer queimar essa caloria, ou seja, ele descompensa totalmente a carga do treino porque ele fez cagada na dieta, né? Então, esse é um dos pontos. E para você conseguir, pessoal, ter aí a sua melhor versão, vocês vão precisar ter o entendimento de todos esses pontos, tá? E mais do que isso, um bom contato, uma boa comunicação, com o seu treinador, porque isso é fundamental. Por isso que eu não confio em sistemas onde você manda a planilha para o cara e você não ouve e não entende o que se passou naquele treino com o seu atleta, que é a maioria dos modelos que a gente tem hoje, infelizmente, de assessoria e que as pessoas acham que estão sendo bem suportadas, né? Pô, eu te passo uma planilha de treino, você executa e fica por isso mesmo. Então, eu nunca vou saber se esse cara tá dentro do balance ou não tá, se ele aguenta mais ou menos carga de treinamento. O que eu fiz com ele é um modelo estatístico que funcionou para a maioria das pessoas e que com esse cara vai funcionar também, né? E aí vai uma crítica aos treinadores que adotam esse processo. Nesse ponto, eu sou crítico mesmo, pessoal, porque eu jamais me vendi para ficar rico, né? Eu posso um dia, né, como eu e o Sérgio estamos planejando, vamos vender curso que nem o Pablo Marçal, tá? Acho que o Sérgio nem sabe. O Sérgio tá lá na Califórnia, gente, ele nem sabe quem é Pablo Marçal, mas não, quem mora agora, aqui, agora eu descobri quem é e eu tô dando então, risada no. Eu vejo pois é. vídeo para me divertir. Esse é o Brasil, cara. Para quem está em São Paulo, sabe quem é o Pablo Marçal. E, né, e vamos fazer igual a ele, vamos começar a vender curso para ver se a gente ganha um dinheirinho. Mas eu nunca, nós pelo menos, nunca nos prostituímos a ponto de mandar uma planilha, né, para um cara entender que aquilo vai ser bom para ele, sem conhecê-lo, sem analisar, sem estudar o que ele fez, porque eu acho que é uma missão nossa treinador, ele trabalha também com a saúde do atleta. E se você manda uma coisa e não entende o resultado disso, cara, você está se prostituindo. A verdade é essa, tá? Eu, nesse ponto, sou muito crítico mesmo. Sérgio, falamos bastante, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre o tema? Eu acho que a gente finalizou bem aí o treino, né? A gente sempre acaba abrangendo um pouco aí o que a gente quer falar, né? Mas eu acho que a mensagem sempre continua nessa mesma, né? De que, né? O corpo humano não é uma coisa fácil de se entender, né? Se fosse fácil, ninguém estaria doente ou overtreinado, ou estava todo mundo ganhando tudo, né? Acho Exato. que todas as metodologias que acreditam que só existe um jeito que vai fazer, né? Por isso que a gente é tanto contra algumas periodizações, né? Que falam, você tem que aumentar o volume a 10% por semana, você tem que fazer isso, 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 sei isso, isso. Regrinha, né? Regrinha. Queria eu Matemático. que É o corpo robô. humano tivesse essa regra, né? Seria muito Exato. mais fácil para a gente, né, como treinador, mas não é. Então, é, eu, por exemplo, né, eu vou ser honesto para vocês, atletas que eu treino, né, que sempre coloco os dados deles do Garmin e tal. Na verdade, os dados é a última coisa que eu olho. A primeira coisa que eu olho para os meus atletas são os comentários. Eu não quero saber o que é 200 ou 220 watts sem saber como o cara se sentiu naquele dia de treino. Porque
como o atleta está se sentindo e o feedback dele vai fazer eu entender o que aquele número quer dizer, né? Então não Isso aí. adianta eu olhar lá e falar, oh, pô, a tua frequência cardíaca aqui tá 10 batimentos acima do que você fez. Tá errado. Não, mas se não entender, que nem um atleta meu, ele virou para mim e disse, pô, só queria te falar, pô, ontem à noite a gente teve uma festinha aqui em casa, fiquei tomando até 1 da manhã, tal, não sei o quê, e saí para correr. Nossa, então esses números estão meio assim. Então existe uma explicação, uma desidratação e álcool no sistema, o cara está indo mais. Então existem vários motivos, um estresse, uma briga com a esposa, com o marido, um estresse de trabalho financeiro, então várias coisas vão interferir. Então eu prefiro muito mais ouvir do atleta, que eu tenho atletas que viram para mim e falam assim, pô, eu me senti super bem, eu fiz um treino, eu consegui fazer a necessidade que você pediu, apesar dos números não refletirem. Tá ótimo para mim. Eu sei que a fadiga, ela é uma variação, né? A fadiga que a gente sente, ela sempre varia para cima e para baixo, né? Sim, Então, a gente, por um dia que tiver mais fadigado, se a gente fizer o treino como foi pedido, e se o número tiver 10% abaixo do que a gente normalmente faz, não significa que o treino não foi bom. O treino foi bom exato, se a gente atingiu o objetivo de intensidade que a gente queria de como a gente se sente. Então, exatamente. isso que é importante você entender, né? Se você fica muito fissurado apenas no número, você, você pode estar ou frustrado ou você pode estar se limitando. Então, eu acho importante a gente entender que a gente precisa ter uma ideia. Eu gosto de usar números como um guia, não como uma obrigação, né? Ele tá lá para eu particularmente quando eu faço meu treino, eu olho os números apenas depois do treino. Na verdade, durante o treino, eu vou 100% na minha percepção de esforço. E depois eu olho os números depois para entender, porque é a mesma coisa que eu faço em prova também. Então, eu sei que tem muito atleta que fala, não, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. Eu acho que se a gente começar a pensar um pouco mais no corpo, um pouco mais na percepção, e usar, eu não sou contra esses equipamentos, mas usá-los como seu apoio, não como sua obrigação. Eles são apoio para te guiar, mas eles não são o que vai te obrigar a fazer o treino daquela forma. É. O Dr. Stephen Sailer, ele falou uma vez uma frase dessa, né, parecida. Falou, olha, eu adoro ver número, adoro todos esses equipamentos que tem agora para mensuração de treinamento, mas eu não confio nisso mais do que uma boa percepção do esforço, né? Então, a gente, às vezes, é difícil, né, eu colocar isso para o atleta. Você vai falar para o cara, o que que é um Z2, né? Ele vai olhar para a potência primeira. E às vezes aquele dia você está cansado. E aí você tem que olhar para a frequência, porque se a tua frequência subiu acima do que deveria, usando a zona 2 de potência, tá errado, né? Por isso que a percepção funciona melhor nesse sentido. Então, Sim, nesse caso, se você não está confiando em nenhum e nem no outro, naquele dia, naquele treino sem variação, cara, vai pelo que você está sentindo. E às vezes, aí complementando até o que você está falando, Sérgio, eu falo muito isso para o meu atleta. Às vezes eu passo um target para ele, que é um target mínimo. Falou, ó, você vai fazer um esforço, sei lá, pega aí 1 minuto, vai. Eu passo um valor mínimo para ele executar. Dali para cima, o céu é o limite. Eu não passo uma zona, porque eu sei que uhum, eu posso limitar esse cara ao nível de força naquele dia, se ele tiver com uma energia boa, e eu não preciso necessariamente passar uma referência de treino tão alta que vai além do que ele pode entregar naquele dia. Então, eu exatamente. passo o mínimo, e aí, ó, conforme a sua percepção, você faz mais ou menos acima desse target. Ponto, acabou. E a gente está falando de atletas ou de pessoas
Você falou, inclusive, a parte mental, estou estudando neurociência agora, estou fazendo uma pós-graduação em neurociência, e entendam que a parte mental pode influenciar o teu nível de energia, principalmente competições, né? Porque é o nível maior de estresse, até 10% da sua performance. 10%. É Muito. coisa para caramba, gente, tá? Então, se você tiver um estresse em casa, se você está passando por algum tipo de estresse, isso vai influenciar negativamente no teu treinamento. Aí passa essa informação para o seu treinador, só para ele saber, para ele poder direcionar da melhor forma possível e para ele poder entender que você não está tendo um rendimento bom, porque você está com um problema que influencia diretamente na tua performance. É mental, mas influencia, tá? Então, acho que é isso. Sérgio, bom, vamos embora, porque senão nós vamos ficar aqui até sábado falando, né? Hoje que é quinta-feira, nós vamos ficar até sábado falando do tema. Podemos falar disso também Gostoso outras falar. vezes. A gente vai entrando, né, pessoal, em outras coisas também, porque acho que tem tudo, falou uma zona de conforto, mas tudo que a gente falou aqui tem a ver com a zona de conforto, né? Tem a Sim. ver com coisas que são relacionadas, né, à questão da zona de conforto. Então, eu vou já dar minha última palavra aqui, que agradecer. Eu falei para vocês que eu ia falar o nome da pessoa que escreveu um elogio para a gente, foi a Maiara Souza. Escreveu uma mensagem muito legal aqui para a gente, dizendo que ouve a gente, que escutou já todos os podcasts. Eu estou até uma coisa que eu também vou falar, muita gente entrando em contato para treinar comigo, por conta do podcast também. Pô, agradeço imensamente. É que eu estou com um problema de vaga agora, infelizmente, para manter aí o meu compromisso que eu tenho com os meus atletas assumido com eles, então eu não estou conseguindo mais pegar ninguém, mas agradeço aí todo mundo que está entrando em contato. Lembrando que eu tenho mais 5 treinadores que trabalham comigo, que são altamente competentes também. Mas eu, infelizmente, não consigo pegar mais atletas, mas eu fico feliz que vocês estejam entrando em contato por conta aqui do que a gente fala, né, no podcast também, tá? Então, um agradecimento aí especial pela mensagem, não que a gente não recebeu a mensagem só dela, mas a gente recebeu uma bem carinhosa dela, então eu queria fazer menção aí a Maiara Souza pela mensagem super legal que ela nos emitiu, tá? Sérgio, palavra final aí, terminar bem o nosso Aí, podcast. Mayara, obrigado. Você é mais uma das pessoas que tem apoiado a gente e a gente agradece. A gente tem ouvido isso, né, de pessoas, né, de falando, nossa, eu ouvi todos os episódios de vocês. E a gente só quer dizer que a gente se sente muito honrado nisso, né, porque precisa ter não só saco de aguentar a gente, Pô, dois mas também veinhos, precisa né? ter hora e tempo para ouvir, né? Então, a gente está aqui para vocês, né, para trazer alguma informação diferente. E a gente só tem a agradecer. E continue mandando mensagens e também perguntando coisas e se vocês tiverem algum assunto específico ou algum problema seu, né, que a gente pode até falar, um caso, Exato. né, sobre um atleta, falar, eu tô tendo esse tipo de problema no meu treinamento, o que que vocês acham? A gente pode dar a nossa opinião aqui e você ver se você gosta. Tá bom, É pessoal? isso Um aí. abraço. Aquele abraço. A gente tem o Sérgio, só terminando, o Sérgio ficou aqui. A gente tem aí algumas pessoas, tipo o Eurimar Nogueira, ele sempre fala assim, às vezes eu coloco um post lá e ele fala, pô, esse é assunto bom para podcast. Então ele já fica sempre cutucando, então também que vou citar o Eurimar. A gente fica batendo bastante ideia aí para novos podcasts. Então isso que o Sérgio falou, pô, é bem legal. Continuem mandando pra gente. Certamente a gente vai pensar, né, em novos temas, que não falta tema para a gente falar, tá bom? Beleza, pessoal, é isso aí. Um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.